Boa tarde, estamos começando mais um programa médico da família. Hoje, 27 de dezembro, quinta-feira, vamos falar sobre acne. Sabe o que é acne? Já ouviu falar? Está na dúvida? Espinhas. Quem já não teve uma espinha, então vamos tirar todas as dúvidas no programa do dia de hoje. Imperdível. Mas antes, vamos para os abraços do dia de hoje. E eles vão para Erivaldo Rios, morador do bairro Jardim Paulista. Ele faz aniversário neste sábado que vem agora, dia 29. Também para o pequeno Mateus, filho de Marilza e Azir Melo de Carvalho, moradores lá do bairro Jardim Anache. Aliás, ali no Jardim Anache, a professora Lília, um espetáculo de pessoa, companheira, guerreira, todos gostam dela ali na escola e eu tenho certeza que ela faz a diferença na Nazira Scaff. Também para a dona Horizontina Ricaldes Cristaldo, moradora do bairro Monte Castelo. E um abraço para lá de especial para todos vocês aí da maternidade da Cândido Mariano. Vocês que me assistem todos os dias, desde a Eva, telefonista. Quando eu falo o nome da Eva, fica todo mundo com ciúme. Mas a Eva realmente é uma referência para mim, o Rodrigo, seu filho, o Joel na portaria, todos vocês, Dona Anália, Karine, todos vocês fazem a diferença. São pessoas maravilhosas que atendem bem o povo do Mato Grosso do Sul, principalmente aqui de Campo Grande. Um abraço para os médicos que dão plantão, que atendem bem a nossa população. Maternidade da Cândido Mariano, na presença de todos vocês, a gente tem a certeza de que Deus existe no meio médico. Um abraço especial para o presidente Jesusmar Modesto. A acne, mais conhecida como espinha, é uma doença inflamatória da pele que atinge ambos os sexos. Sua incidência é maior durante a adolescência, podendo atingir 90% dos adolescentes, e até mesmo persistindo em alguns casos na fase adulta. Porém, as cicatrizes geradas pelas acnes são muitas vezes traumáticas, afetando até mesmo na autoestima da pessoa. E sobre este assunto eu vou conversar com a fisioterapeuta, que é especialista também na área de estética, doutora Marcela. Boa tarde, doutora Marcela. Boa tarde, doutor Paulo. É um prazer tê-la aqui em nosso programa mais uma vez, para falar de um tema que mexe não só com a adolescência. Eu vejo que muitos adultos se incomodam também com as espinhas, vamos chamar já com o termo popular. Portanto, eu começo lhe perguntando, do ponto de vista da fisioterapia estética, o que vem a ser a acne, a espinha? Eu que agradeço o convite, doutor Paulo, obrigada mais uma vez. O que é a acne? A acne nada mais é do que uma doença hormonal, ela é classificada como uma doença e ela tem uma afecção inflamatória. Ela acomete tanto a parte da glândula sebácea quanto o folículo piloso. O que seria essa glândula sebácea? Na nossa pele do corpo todo praticamente, nós possuímos muitas glândulas, que é responsável pela produção do sebo, até mesmo por uma hidratação natural da pele. E junto com essa glândula sempre vem um pelo junto. Então, aonde tem uma glândula, tem o folículo piloso, tem o pelo. Quer dizer, então, que quando a pessoa vai lá, eu não gosto disso, mas tem gente que fica espremendo. Eu nunca tive espinha, graças a Deus, que eu detesto esse negócio de ver os outros espremendo. É o sebinho que sai ali? Tipo um sebinho que a gente fala? Na verdade, a acne ela é formada por vários fatores, né? E o sebo, a secreção sebácea, é a principal substância causadora esse aumento dessa secreção sebácea, né? E como é que forma a espinha? Por que umas pessoas, é tendência de cada organismo? Por que uns têm bastante, a gente vê cheio de espinha, ou é por conta de algum erro alimentar, de oleosidade da pele? Por que forma? Doutor Paulo, a acne ela é uma doença extremamente hormonal, né? Então, o que acontece? Quando surge a acne, existem alguns fatores que predispõem. Então, o aumento dessa secreção sebácea, gera-se um aumento dessa secreção. Com esse aumento, existe um tamponamento do poro, que a gente chama de ósteo, né?
do poro, ali acumula as bactérias e é onde gera o processo inflamatório. Então, o que a gente explica para os pacientes quando eles chegam no consultório? Nós temos os poros, né, que são os ósseos, que nada mais são do que canais que ligam o meio interno com o meio externo. E dentro desse canal é que sai a secreção sebácea. Então, com o passar do tempo, o que acontece? Essa secreção, esse sebo, que é como a gente chama, se mistura com alguns fatores externos, que a gente chama de poluição, suor, maquiagem, produtos cosméticos. E a soma desses fatores externos com o sebo dentro desse canal forma um processo que a gente chama de queratinização, que é como se fosse uma rolha mesmo, que acaba entupindo o poro. Ou seja, tudo que está dentro não sai de maneira eficaz e tudo que está fora não penetra, que seriam os cremes para mancha, para acne, né? Então, existe um tamponamento desse poro, é basicamente esse entupimento. Doutora Marcela, existem tipos de espinha, tipos de acne ou é uma só? Existem. Existe uma classificação do grau 1, grau 2, grau 3, né? O grau 1 é quando existe só a existência dos comedões. O que seriam esses comedões? São os cravos que a gente chama, né? Então, existe o comedão branco, o comedão preto e o milho. O que é esse comedão? É um acúmulo de queratina que o próprio organismo produz junto com esse sebo. O grau 2 já existe todos esses outros componentes e já existe um processo inflamatório, a infecção. O grau 3 já existe os comedões, o processo inflamatório já está numa fase nódulo cística, que a gente chama. Já existe a formação de nódulos e aí evolui, caso não seja tratado, para o grau 4, que a gente chama de conglobata, que é onde encontram esses canais de infecção. É onde já existe um processo cicatricial interno, né, e já incomoda bastante esteticamente as pessoas. Qual a incidência? É realmente em torno de 90% dos adolescentes vão ter acne ou é uma incidência... Varia muito. O que acontece hoje em dia? A incidência, ela acomete homens e mulheres, mas sendo muito alta na adolescência. Acomete meninas a partir dos 12 anos e os meninos um pouquinho mais tarde. Embora nos meninos ela é mais severa do que nas meninas. E tem a ver com a maturação hormonal, sexual? Tem a ver com a maturação. A doença da acne, né, é uma doença hormonal causada principalmente por alteração dos hormônios andrógenos. Né? Então é por isso que os homens, de uma certa forma, os meninos, desenvolvem um grau mais severo do que as meninas. Você viu tanto nome aí, ó, comedões, conglobata, umas coisas que, se você não quer ter nada disso, preste atenção na pergunta que eu vou fazer para ela, porque pode resolver a tua vida. Quais os fatores que contribuem para o aparecimento das espinhas? Essa resposta ela vai nos dar logo após os nossos comerciais. É rapidinho, já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. O tema hoje, acne, espinhas. Você está preocupado, né, com aqueles nomes estranhos, difíceis, parece que assustam, mas a acne assusta sim. Tem muita gente que tem pavor de ter uma espinha e fica lá, daqui, dali. Isso não tem idade. Eu já vi adulto, eu já vi jovem, até criança com 8, 9 anos acha que já está com espinha e fica espremendo ali. Vamos tirar todas as dúvidas agora no segundo bloco. Estamos aqui com uma fisioterapeuta especialista na área da estética facial, doutora Marcela Oliveira Rosa de Souza. Doutora Marcela, eu lhe perguntei no bloco anterior e o Mato Grosso do Sul está esperando a sua resposta. E tem muito jovenzinho, mocinha principalmente. Todo mundo quer ter a pele bonita, saudável. Quais os fatores que contribuem para o aparecimento das espinhas? O principal fator que contribui para o aparecimento das espinhas é a alteração hormonal. Então, a alteração hormonal existe em várias fases, né, da vida de uma pessoa, tanto no homem quanto na mulher. Acontecendo essa alteração hormonal, já automaticamente acontece uma hiperprodução da glândula sebácea. Como a gente já nasce com aquele canalzinho, que é o poro, né, o ósseo, num determinado tamanho, ele pode não conseguir suprir a passagem desse aumento de secreção. Então, aí é onde gera o tamponamento. Um outro fator também que pode causar a acne é o fator emocional. Está muito correlacionado a acne com o fator emocional. Chocolate. É verdade que o chocolate também favorece, ou é mito?
Não existe um estudo, uma causa, assim, não existe uma comprovação. Mas por ele ser um produto mais gorduroso do que o normal, pode ser que cause, mas não tem nada comprovado. O que vai ter de gente comendo chocolate agora, hein? Ou não, porque não tem nada comprovado, pode ser que no seu organismo possa ter uma relação forte. Tratamento fisioterapêutico. Como que é feito isso para quem tem o problema de acne? Aonde que a fisioterapia estética entra? Tá, ela funciona assim, doutor Paulo. O paciente que ele tem a acne já é um paciente muito sensibilizado, principalmente quando é no grau mais evoluído. Então o paciente chega no consultório com medo, ansioso, muitas vezes desanimado, por outro lado muito esperançoso, porque ele imagina que a gente vai conseguir curar. E, na verdade, como que é feito? O primeiro passo é feita uma avaliação, uma anamnese com esse paciente. Então, a gente senta, pega toda a história, se existe alguma patologia, se não existe, porque tem patologias, inclusive, que desencadeiam a acne, né? Que são patologias influenciadas pelo hormônio andrógeno, que seria diabetes, ovário policístico, né? Então, após essa avaliação, a gente faz uma avaliação física. Então, o paciente deita. Com a lupa a gente consegue observar todos esses pontos onde tem comedão, onde tem milho, aonde que uma acne já está mais pustulosa, aonde que já existe um cisto. E aí após isso a gente começa o trabalho manual, né? Esse trabalho manual são sessões, demora muito tempo, como que é relacionado isso? Funciona assim, doutor Paulo. A gente trabalha inicialmente com uma higienização para a gente tirar essa sujidade da pele. Com a oleosidade, não é possível permear nenhum tipo de produto, de ativo, e nem fazer uso de nenhuma corrente. Daí o próximo passo, a gente provoca uma emoliência dessa pele, faz com que, através da trietonolamina, que é uma substância que a gente usa, a gente faz com que esse sebo que fica dentro desse poro, ele saia com mais facilidade para que o paciente não sinta dor, né? Aí a gente vai para a extração. Aí esse é um trabalho assim que eu falo que é importantíssimo, porque a gente precisa retirar tudo que está ali que não pertence à pele, mas ao mesmo tempo a gente não pode machucar o paciente. Então hoje em dia, infelizmente eu acabei ouvindo de alguns médicos que eles não encaminham mais tanto o paciente como antes por conta disso, porque às vezes o paciente ia e saía mais machucado do que quando entrou. Então esse é um cuidado assim que a gente toma muito. Né? Sempre vai perguntando para o paciente se está tudo bem, se está sentindo algum incômodo, se dá para suportar, mas geralmente é tranquilo. Né? Depois dessas extrações, a gente faz uma cauterização. O que é isso? É um aparelho que a gente utiliza com uma corrente onde a gente promove a cauterização. Então a pele está bastante avermelhada. Quando a gente entra com esse procedimento, a gente já percebe que dá uma boa acalmada na pele. Quer dizer, então a pessoa que vai lá com bastante espinha, ela tem um resultado satisfatório? Satisfatório. Tenho certeza que muita gente vai recorrer aos seus E a gente sempre trabalha, doutor Paulo, aliado ao médico, né? Então a gente pega... Sempre indicação. Sempre indicação. Na maioria das vezes, sim. A gente procura saber que tipo de medicamento está tomando, porque quem faz uso de medicamento ácido, também a gente tem que tomar muito cuidado. E qual região do corpo que pode aparecer? É só no rosto? Porque eu já vi gente com espinha nas costas, no tórax. Aonde que pode aparecer? O que acontece com esse aparecimento? No nosso corpo, o nosso corpo inteiro é cheio de glândula sebácea, exceto região palmo-plantares, ou seja, palma da mão e planta do pé. Só que na face, no dorso, no peito e nas costas, a gente tem um número aumentado. No restante do corpo é uma média de 100 glândulas sebáceas por centímetro quadrado, e na face é uma média de 400 a 900 glândulas sebáceas. Então é por isso que na face, no peito, geralmente na parte alta das costas, desenvolve-se mais a acne. As cicatrizes da acne, quem ficou lá, mexeu ou teve uma acne que inflamou, ficou uma cicatriz. É pro resto da vida ou tem jeito de melhorar isso? Depende do grau dessa cicatriz, depende em qual camada da pele que ela se encontra. Se for uma cicatriz mais superficial, através dos tratamentos de peeling, é possível retirar. Se for uma cicatriz mais profunda, aí o resultado é um pouquinho mais difícil e mais demorado. Então é melhor evitar a cicatriz. Você já vê que a coisa não é 100% depois se tiver uma cicatriz profunda. As pessoas que, vou falar o termo que você cutucam, fica cutucando ali, espremendo. Tá certo, é perigoso, qual o conselho que você dá para essas pessoas? Doutor Paulo, não tá certo, só que a gente, enquanto dentro do consultório, a gente percebe como é difícil,
né? Então a gente sempre pede para que as pessoas tentem procurar um médico para ter essa orientação ou medicamentosa ou com a parte da fisioterapia, tá? Então assim, a principal questão que a gente pergunta para adolescente principalmente, qual que é o motivo pelo qual você procurou a fisioterapia? Minha mãe que quis. Então inicialmente eles vão porque a mãe quer, depois eles veem que dá um resultado muito bom, então aí eles aprendem a não mexer nessas espinhas, né? Eu já acho que vocês não têm que mexer, não. Acaba contaminando, infecta, aí viram uma meleca e acho que depois faz uma cicatriz que não tem volta. Eu sempre falo para todo mundo, não mexe. Futucou, cutucou, vai ter problema. Doutora Marcela, quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa, lhe desejar um feliz 2013. Estamos chegando aí na véspera já da passagem do ano. Que os seus sonhos possam se tornar realidade, que a sua família, a sua profissão possa ser alcançada de êxito com as bênçãos de Deus. E sucesso sempre, o programa está sempre de portas abertas. Amém, doutor Paulo. Eu que agradeço mais uma vez. E é isso aí. Se você tem críticas, sugestões de outros temas, denúncias, fale com a gente. O nosso e-mail, medicodafamilia@hotmail.com. Se preferir enviar uma carta, escreva para Rua Independência 260, Vila Santa Luísa. O CEP 79005-260. Se você quiser entrar em contato pelos nossos telefones, o fixo 3326-4434, celular 9816-1648. Você sabe, o nosso compromisso é e sempre será de fé e saúde. Não importa se é em 2012, em 2013, estaremos sempre com esse compromisso com todos vocês. Chegamos na reflexão do dia de hoje. Vamos a ela porque abra o seu coração. Deixe o Espírito Santo de Deus falar com você. Pode ter certeza que esta mensagem é para você. Diz a lenda que uma mulher carregando o seu bebezinho no colo, com a sacola de fraldas e mamadeira, passava em frente a uma caverna. Quando ouviu uma voz lá de dentro dizendo: entre, pegue tudo o que precisar, mas não se esqueça do principal. Ela olhou, adentrou a caverna e viu tesouro para todo lado, pedras preciosas, dólares, euros, muitas joias. Começou a pegar tudo, colocou as correntes no pescoço, as pulseiras nos braços, os anéis nos dedos, e viu que tinha muita coisa. E a voz continuava falando: você tem 5 minutos, pegue tudo o que precisar, mas não se esqueça do principal. E continuou pegando, tirou tudo de dentro da sacola, as fraldas, o coeiro, as mamadeiras, a lata de leite em pó, deixou tudo e foi colocando dentro da sacola. Quanto mais ela enchia, mais a voz dizia: você só tem 2 minutos, pegue tudo o que precisar, mas não se esqueça do principal. E ela foi colocando, ela olhava para um lado e para o outro, e qual o principal? E de repente ela via uma coroa e falava: é essa coroa que é o principal. Colocou na cabeça a coroa cheia de pedras preciosas, folheada a ouro, mas ainda assim a voz dizia: você tem 60 segundos, mas não se esqueça do principal. E ela ia olhando para um lado, viu um pacote de euro, colocou dentro da sacola, colocou por debaixo da camiseta, dentro da calça, e ia colocando tudo aonde podia. Mas a voz dizia: você só tem 10 segundos, pegue tudo o que precisar, mas não se esqueça do principal. E a cada segundo que passava, ela colocava mais ouro em todos os lugares que podia. E de repente ela viu que a porta estava se fechando, saiu lá para fora abarrotada de pedras preciosas e de joias. E ela ficou lembrando: o que será que era o principal? Quando ela estava fora da caverna, a caverna já fechada para toda a eternidade, ela lembrou que o principal ficou dentro da caverna. Seu pequeno bebezinho de colo. Isso serve para todos nós. Não devemos esquecer do principal, que são nossos filhos, são as pessoas que a gente ama, são as pessoas que estão ao nosso redor, são as pessoas que precisam da gente. Muitas vezes não precisam das pedras preciosas, não precisam dos euros, dos dólares, não precisam de joias. Precisam do diálogo,
precisam do amor, precisam da nossa força interior. E você sabe que nós estamos chegando ao final de 2012. E essas pessoas muitas vezes tiveram um ano difícil e estão esperando a sua palavra de incentivo, o seu estímulo, o seu apoio, o seu carinho. Muitas vezes um abraço, um pequeno gesto, um beijo. Às vezes querem ouvir da sua boca que você também ama a cada um deles. Diga para a pessoa que está ao seu redor: eu te amo. Pode ter certeza que essa pessoa vai ter o maior tesouro do mundo, que é o seu amor. O amor que Deus nos ofereceu através do seu querido Filho Jesus Cristo. Pense nisso. Não esqueça do principal. E eu tenho certeza que você vai mudar de vida e a felicidade será plena. É isso, gente. Amanhã tem mais um programa Médico da Família até você, com uma história surpreendente. Não percam. Tenham todos um excelente fim de tarde. Uma noite pra lá de maravilhosa. E eu sei que eles já estão aí. Os principais anjos de Deus estão ao seu redor, cuidando da sua vida, da minha vida e da vida dos seus familiares. Fiquem com eles. Até amanhã.